Eliane Cavazzi, tudo bem contigo? Tudo ótimo, Thiago. Contigo também, pelo também. visto. Seja bem-vinda mais uma Muito vez. obrigada, sempre bom estar aqui. Que bom, adoro quando as pessoas vêm de verde. Eu Ah, acho que o verde dá uma alegria. É muito bom, hein? Parabéns. que bom, já cheguei acertando, então agora é sempre Isso verde. mesmo. Sempre vem de verde agora. Eliane, a gente vai falar sobre autossabotagem. Muitas vezes, como eu falei, as pessoas desejam coisas, querem fazer coisas, mas aí parece que quando tá tudo meio que encaminhado, não dá certo. Eu não mereço. Será que é pra mim? Será que isso? Acontece muito, né? Acontece para todos nós, né? É Temos verdade. que estar atentos. Acontece sim. Por que isso acontece? Vamos pensar assim, isso vem de uma programação da nossa mente. Da mesma maneira que a gente fala que acontece muito, a gente vai perceber o quê? Que não é igual para todo mundo, né? Para algumas pessoas você vai falar, nossa, parece que para a pessoa é tão fácil, ela vai. De repente pra gente algum outro ponto é mais fácil, outro é mais difícil. Então por que eu tô trazendo isso? Pra gente entender que isso é uma programação nossa. Tem a ver com a gente, esse é o primeiro lugar, né? E aí essa programação, ela vai vir o quê? Daquilo que a gente foi se desenvolvendo na nossa vida. Aquilo que a gente foi percebendo no nosso mundo, como a gente foi se desenvolvendo, a gente foi entendendo como assim, como se eu fosse criando estratégias. Eu acho que é mais fácil lidar assim, lidar assado. Isso foi desenhando a nossa personalidade, né? Então falando isso para dizer o quê? Que isso é como eu digo programação, no sentido assim, vai chegar num ponto que eu vou olhar para as situações com o meu jeito de mundo, com o meu filtro, com o meu óculos. Meus alunos sabem, às vezes eu coloco uns óculos diferentes aqui para ilustrar. Porque, Então, porque é a tua vivência. é a minha vivência, isso que eu vou enxergar. Então aí eu vou trazer aquilo que é libertador, aquilo que é fortalecedor, aquilo que é movimento para minha vida, mas eu também vou trazer aquilo que são as limitações. Então aí eu vou entendendo, opa, então faz parte do meu mundo, se eu começo a reconhecer e ter esse entendimento, isso também vai me dando uma condição de eu não acreditar simplesmente no que está vindo, né? Então, como eu sei, eu não posso achar que minha mente vai ser minha aliada sempre, como o nosso título aqui, né? Por quê? Porque ela vai vir nessa programação. E aí eu começo a tomar consciência e falar assim, opa, deixa eu questionar o que realmente está fazendo sentido, inclusive fazendo sentido hoje. Tem coisas que às vezes lá atrás fizeram, hoje já não fazem mais. No seu post, inclusive, tem essa questão de substituir crenças, porque mas tudo bem, não é uma coisa tão simples assim, porque as pessoas demoram muitas vezes para perceber exatamente isso. Não vou conseguir. Como que eu posso mudar isso? Porque assim, as pessoas dizem, eu não vou conseguir. As pessoas já têm isso enraizado ali, né? Mas eu posso mudar. Pode mudar. A primeira coisa é essa primeira parte que eu comentei aqui, que é primeiro eu preciso tomar consciência, que nem você falou, às vezes eu não tô nem achando que eu posso. Então, se eu tomo consciência, eu começo a questionar, eu realmente não vou conseguir? E aí o que eu faço? Eu gosto de trazer muito o elemento da gente pensar assim, o que é crença? Como o Thiago falou ali, crença é o quê? Aquilo que eu acredito, é uma crença. Por exemplo, o que todos nós podemos, agora eu vou falar a diferença de crença e de fato. O que todos nós podemos falar da cor do meu blazer? Deixa eu voltar aqui a energia inicial. A cor do meu blazer, né? O Thiago já deu um spoiler, né? É verde, um grande spoiler. Todos nós vamos concordar que é verde. Agora eu pego e falo assim, nossa, mas esse é o blazer mais lindo do mundo, mais confortável do mundo. Você vai conseguir acreditar nisso que eu tô falando? Depende, né? Vai do depender que eu acredito. do que você acredita, do teu filtro. Então eu estou mostrando a diferença do que é fato do que é crença. Então quando você pensar não vou conseguir, você não vai conseguir, vão pensar o quê? Qual é a situação que você está achando que não vai conseguir? Tá? E aí você vai começar a se questionar. Mas o porquê eu não vou conseguir? Aí você vai ver o que é fato, o que é crença. Isso que é interessante, porque de repente eu vou falar assim, eu não vou conseguir, sei lá, passar num concurso. Eu não vou conseguir me tornar líder dessa empresa. Eu não vou conseguir promoção. Isso aí não é pra mim. Será que não? E aí você vai começar, por que não é pra você? De repente na minha família nunca ninguém foi promovido. E aí eu começo a distinguir. Por outro lado, pode ser que a empresa tenha lá um plano de carreira que mostre, por exemplo, que precisa de curso superior para ser promovido para um líder. E aí eu vou falar, não, eu não vou conseguir, porque eu não tenho curso superior. É um fato, não é? Nesse momento é um fato. Mas se eu tiver uma mente que ela me fortalece, que ela me leva para o crescimento, o que eu posso falar? Nossa, que importante eu saber que preciso do curso superior. Então agora eu posso estudar. Sim, e mas aí, eu vou fazer o que eu posso nesse momento, né? Exatamente. Então eu vou colocar aquilo no meu movimento e vou acreditar então eu vou diferenciar. E não simplesmente eu vou olhar, é um exemplo, né? Mas eu vou olhar e assim, não, então não é pra mim. E muitas vezes é isso que a gente faz. Por quê? Porque às vezes às vezes não, né? A gente sempre gostaria de ter o resultado agora, né? Mas é o que a gente vai olhar. Bom, se eu começo a ter esse discernimento, eu posso me preparar para as coisas. Agora, de repente, assim, eu gostaria de ser pilota de avião.
Sim. Até que ponto eu realmente gostaria? Aí eu também vou me questionar. Eu não sei como é que é essa carreira, mas eu imagino que é um pouco mais complexa. É um pouco complexa, né? Mas assim, não Mas tem se você se limite. dedicar, quem sabe você consiga? Exatamente, não tem limite. Por quê? Porque eu vou buscar até eu chegar lá. Então, essa que é a diferença quando a gente fala de crença. Eu preciso colocar uma crença que seja fortalecedora, uma crença que me dê permissão. E aí que está o pulo do gato. Eu preciso sentir essa permissão. E ela também não precisa vir como um combo, como um total. Eu posso começar nesse exemplo que eu falei ali de ser pilota de avião, é piloto Sim. mesmo que fala, né? Mas enfim, querendo trazer pro feminino. Vamos pilotar um avião. Eu posso começar a pesquisar, entender, e de repente, numa altura do campeonato, eu falei, mas por que eu tô realmente querendo? Será que faz sentido? Que aí que entra também, tem coisas que de repente são objetivos da gente que podem ser atualizados, podem ser mudados. Mas é diferente do eu parar porque eu não consigo. Eu posso parar porque eu tive uma opinião diferente, um entendimento diferente. E isso vai valer pra tudo, pra dinheiro, pra relacionamento. Então, tudo aquilo que você parar e achar que não é pra você, e às vezes esse não é pra gente, ele vem tão verdade, mas é tão verdade, que a gente nem suspeita que eu poderia pensar diferente e aí abrir um outro campo na nossa vida. Você sabe que tem uma outra questão que é bem legal, que é substituir essas crenças, que as pessoas têm esse nome, né? É muito difícil. E aí eu aprendi, e pelo menos assim, eu tento mudar sempre para ser um desafio. É desafiador. Sabe, é um grande desafio. Porque significa que você tende a vencer aquilo. Não é? Porque quando é difícil, a pessoa já... Mas é um grande desafio. Então significa que você tende a conseguir vencer aquilo. Eu também faço isso. Eu faço exatamente isso. Porque daí o difícil também é só como uma reclamação, né? Tipo, isso. é difícil. Eu já tô colocando uma barreira. E aí o nosso cérebro, ele vai ser treinado para nos manter onde a gente tá. Manter para reserva de energia, manter no que a gente chama do nosso status quo. Então, se eu falo que é difícil, eu já estou dizendo para minha mente, eu estou dizendo para mim mesmo que é complicado. Então, será que eu quero? Se eu quero gastar essa energia? E se eu falo que é desafiador, eu vou me colocar como? Como é que a gente se coloca diante de um desafio? Querendo vencer. Exatamente. Querendo vencer. E aí eu também não trago essa palavra, vamos pensar assim, pro meio onde eu estou, né? Eu não trago essa palavra do difícil pro meio onde eu estou, seja familiar, seja no profissional. Eu vou trazer uma palavra que ela é positiva. Então isso é muito interessante, porque assim, quando a gente fala substituir crenças, resume-se o quê? A palavras. Sim. Né? Então eu tenho que escolher quais são as palavras que eu uso. O que eu ando dizendo para mim mesmo? Então, porque tudo que eu verbalizo eu vou escutar. Eu vou reforçando. Então, esse é um ponto de muita atenção. Então, como é que eu posso me reprogramar? Trocando isso que o Thiago trouxe. Vou trocando essas palavras, vou trazendo aquilo que vai mudando. Gente, no começo vai parecer que não é real. Né? Eu vou falar desafiador porque eu escutei na TV, né? Mas não faz sentido. Mas conforme a gente vai falando, a gente vai trocando. Vai substituindo aquilo e aquilo vai tornando o nosso novo caminho na nossa mente, o novo caminho neural que a gente fala, né? Vai trocando e aquilo vai passando a ser verdade para nós. E isso para todos os pontos. Então isso é muito bacana. E assim, gente, isso muda a nossa vida, muda os nossos resultados, muda o nosso... Eu falei lá na frente, mas agora eu vou trazer de lá para cá. Para isso acontecer, tem que mudar o nosso comportamento. Para mudar o nosso comportamento, tem que mudar o nosso emocional, porque eu ia dizer muda a nossa emoção. Quando muda a nossa emoção, é porque mudou aqui dentro. Agora eu vou daqui para lá. Então mudou o que eu acredito. Eu ressignifiquei. Vai mudar o meu pensamento. Automaticamente eu vou ter uma emoção diferente. Então o que era difícil se torna desafiador. É uma emoção diferente. E aí, se eu tenho essa emoção, é só para eu terminar a fórmula. A fórmula numa sequência, mudou a minha emoção, muda o que eu vou realizar. Mas aí vai mudar o meu resultado. Que coisa, né? E é tão impressionante isso, porque quando a gente vê todas essas questões, isso tudo faz parte da nossa vida. Do nosso dia a dia. Somos nós, né? É o nosso ser. Né? E aí, assim, as pessoas ainda se culpam, as pessoas querem ser felizes, mas aí ficam se perguntando quando que eu vou ser feliz e esquecem o caminho e assim por diante, né? E eu acho que agora eu e o Thiago gostamos de uma conversa profunda, né? Eu acho que esse é o nosso sentido da vida, que daí a gente vem aqui para um lembrar o outro, né? Cada um na sua vivência, na sua experiência, cada um vai lembrando o outro e a gente vai se ajudando, né? Porque assim, quantas vezes a gente não precisa escutar de um amigo aquilo que às vezes a gente que fala, mas às vezes naquele momento sou eu que preciso ouvir.
Então tem a ver com a nossa evolução de vida. E quanto mais a gente puder olhar para isso, gente, quanto mais nós puder, que a gente chama de autoconhecimento, então eu preciso me perceber, se eu não presto atenção em mim, eu vou no automático da minha mente. E aí eu não vou ser aliado de mim mesmo, né? Entendendo que essa mente ela vai trazer aquela programação. Então se eu quero resultado diferente, eu preciso estar atento para poder seguir. E aí, quer dizer, eu estou buscando o meu desenvolvimento. Então, para mim, isso faz diferença, inclusive na permanência ou no momento nosso aqui de vida terrena. Sim. Nós somos um ser espiritual e somos um ser de carne e osso aqui no nosso Sim. dia a dia. Mas quando a gente cuida disso tudo que nós estamos falando aqui, nós estamos cuidando também desse nosso lado espiritual, do como estamos lidando com as coisas, como estamos nos desenvolvendo. Né? Recebemos a vida. Como é que nós Como vamos vai lidar com ela? Vamos lidar e como é que vai ser o saldo lá no final? Eu acho que o saldo ele é muito mais essa questão do nosso desenvolvimento, porque nós somos entre pessoas, seres humanos. Então, se eu melhoro, automaticamente eu melhoro a pessoa que eu sou para o meio que eu estou. E o meio? E aí eu melhoro o meio e assim por diante. Então, quanto mais pessoas estiverem olhando para si, buscando esse desenvolvimento e evoluindo, todos nós vamos junto, né? Todos nós ganhamos com tudo isso, né? Que delícia! É sempre muito bom bater papo com ela. Poderia ficar aqui um tempão ainda conversando com a Eliane. Com certeza. Mas volte mais vezes. Você sabe que eu adoro quando você tá aqui. Eu também, sempre muito bom. Você e o Matheus aí são incríveis aí para receber a gente. Imagina. Obrigado mais uma vez pela participação e até a próxima. Até a próxima. Tudo de bom.